No dia 31 de outubro de 1517, no século XVI, na porta do castelo de Wittenberg, Martinho Lutero afixou as 95 teses querendo respostas da liderança, então, da Igreja Católica. Ali, a reforma não teve o seu começo, ali foi o seu ápice, ali ela vai aflorar. A reforma protestante começou há muito tempo atrás. Várias pessoas tentaram reformar, mexer um pouco no poder, no direcionamento que a Igreja Católica tinha na época. Um rei, uma autoridade, só era reconhecido como tal se fosse coroado por um papa. E tudo isso tinha um preço. E aí várias pessoas tentaram mexer nisso. John Wycliffe, os Huguenotes, John Hus, Zwinglio, Calvino. E a reforma acontecia de forma concomitante. Calvino na França, Zwinglio na Suíça e assim por diante. Mas Martinho Lutero teve um pouco mais de força política. Ele era muito querido pelo príncipe da onde ele estava, chamado Filipe, o Sábio. Quando ele pega, então, Martinho Lutero coloca lá as 95 teses, as pessoas vão, então, condenam ele como herege, querem matar Martinho Lutero, e Filipe diz para algumas pessoas: sequestrem Martinho e não me revelem o local do cativeiro para que eu não seja tentado a entregá-lo. Martinho Lutero, lendo a Bíblia, ele vê que o justo viverá pela fé, e ele então começa a entrar num questionamento. Lembre-se que o povo não tinha acesso às Escrituras. Somente o clero. Na época, então, os padres tinham acesso às Escrituras. Só eles tinham o poder para autorizar e interpretar as Escrituras. Um dos pontos altos da reforma protestante, entenda bem que o nome é reforma. O nome não é cisão, o nome não é divisão, o objetivo não era criar caso, mas sim corrigir algumas distorções. Conta a história que Martinho Lutero estava andando na rua e tinha um cara caído. Porque a grande crise de Martinho Lutero era a questão da venda das indulgências. Então, para construir o Vaticano, o Papa começou a exagerar na questão das indulgências. A pessoa, dependendo do valor que desse, ela poderia conseguir a absolvição para a sua alma, para a alma da sua segunda, terceira, quarta geração e até a terceira ou quarta passada, que porventura estivesse no limbo ou em qualquer outro lugar. E aí, então, gera esse mal-estar. Martinho Lutero vê um cara caído bêbado e fala: falou, Zé, você precisa ir lá se confessar comigo, hein? Aí ele fala: não preciso não, porque eu tô aqui já com a indulgência, eu já contribuí com a igreja e não tenho mais que confessar nada. Ele fala: e aí, o que dá? Aí Martinho Lutero falou: cara, vai acabar a igreja, porque se todo mundo contribuir, não tem mais razão de existir. E ele queria, então, mexer com essa questão do exagero. Uma das coisas principais e fundamentais da reforma, que caracteriza ela, são chamados de os 5 solas. Então eles colocam o seguinte, definiram nessa questão da reforma, depois sentaram algumas pessoas, os 5 solas da reforma protestante, que eles chamam sola porque é somente em latim. Então, somente a fé, somente a escritura, somente a graça, somente Jesus, somente Cristo, e glória somente a Deus. Então quis tirar essa coisa do clero, do papa, do padre, esse centrismo do poder religioso. Então dizendo, a escritura tem o seu valor, a fé, a graça, Jesus e glória somente a Deus. Martinho Lutero não quis dividir. Ele quis reformar, ajustar. Da mesma forma que a gente estava precisando de um Martinho Lutero nos tempos atuais. Porque a igreja evangélica está precisando de uma reforma. O foco hoje das igrejas, às vezes, é a arrecadação, é aumentar os recursos para poder pagar os programas de televisão, pagar as coisas, os empreendimentos, como se fosse uma incorporadora, uma construtora. E aí perde o foco, que é cuidar de pessoas e ajudar pessoas. Martinho Lutero existiu em 1517, mas se tiver algum outro Martinho Lutero, por favor, venha ajudar a gente a colocar a igreja evangélica nos trilhos do Senhor Jesus. Feliz Dia da Reforma. Aproveite para fazer uma grande reforma na sua vida também.